Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. Eu desenhei um esquema aqui de um display LCD 4x4 com poucos pixels e subpixels. A partir desse esquema, em alguns vídeos eu vou apresentar para vocês como é que o display LCD dos televisores e monitores produz imagem e como é que ele interage com os outros circuitos. Para explicar isso aqui num vídeo só, o vídeo ficaria muito longo e cansativo. Então eu vou explicando partes por partes nos próximos vídeos e aí vocês vão entender melhor isso, vocês vão entender melhor esse processo. Muito bem, então aqui eu tenho uma tela 4x4. Ué, mas se a gente observar aqui, não parece que é 4, parece que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 colunas e 4 linhas. Não deveria ser um display 12x4 nesse caso? Na verdade não, porque cada parte dessa daqui da tela é um subpixel. E se você juntar três deles, um vermelho e um verde e azul, aí sim você tem um pixel. Então, quando a gente fala de coluna do display, na verdade, a coluna corresponde a três subpixels juntos, um pixel completo. Então, essas três cores aqui formam uma coluna só, essas três outra, essas aqui outra, e essa daqui outra coluna. As linhas não, as linhas dá pra gente ver bem. Uma linha, duas, três e quatro. Então nós temos coluna 1, 2, 3, 4 colunas por 4 linhas. Então quer dizer que se eu tiver uma tela de 1920 por 1040, significa que ela tem 1920 colunas. Ou seja, ela tem 1920 conjuntos de 3 subpixels, ou 1920 pixels na coluna. Isso dá 5.760 colunas se a gente fosse contar os subpixels individualmente. Mas em conjunto são 1920 colunas. Tá? Muito bem. Então se a gente observar dentro de cada subpixel, nós temos um pequeno transistor MOSFET de canal P, mais ou menos parecido com... Claro, o transistor MOSFET não é igual a um transistor bipolar, mas é só para a gente ter uma ideia. Ele segue mais ou menos o mesmo princípio do transistor PNP. Nós temos dois eletrodos que vão controlar o alinhamento das moléculas do cristal líquido. Esses dois eletrodos podem estar os dois no mesmo lado, ou um na parte de cima, outro na parte de baixo do cristal líquido, depende da tela. Um capacitor pequenininho aqui, é um capacitorzinho de armazenamento, ele vai guardar a tensão durante a produção do quadro, ele vai guardar atenção durante o tempo de um quadro, que é para você não perder o brilho daquele subpixel, tá? Para que a sua vista possa enxergar uma coisa uniforme, não ficar uma coisa piscando, cintilando no caso. E é claro, o filtro de cor que fica por cima do subpixel, nesse caso aqui é verde. O verde dá para ver melhor as coisas que tem dentro, porque na tela aí na filmagem ele é mais clarinho, tá? O azul, por exemplo, é mais escurinho, então não dá pra gente ver muito bem o que tem dentro. No verde já dá pra ver melhor, tá? Todos são iguais. O que muda de um pro outro é a cor só, o filtro de cor, tá? Então, como vocês podem observar, nós temos um circuito integrado que faz o papel de um driver de imagem ou source. Ele vai ligado, por exemplo, essa linha que sai dele vai alimentar todos o source dos MOSFETs desta coluna aqui, ó, tá? Já essa outra linha, essa outra trilha de circuito impresso, que na verdade é o flat cable, vai alimentar todos os source dos MOSFETs dessa coluna. Esse daqui dessa coluna e por aí vai. Nós temos aqui um outro driver, que é o driver das linhas. O driver das linhas vai alimentar o gate de todos os MOSFETs da mesma linha. Então, essa trilha aqui vai alimentar os MOSFETs da linha de cima. Essa trilha aqui vai alimentar na segunda linha. Essa daqui na terceira. Essa daqui na quarta. E por aí vai. Tá? Então, como vocês podem observar, os subpixels são controlados por dois drivers. O driver de imagem, dos sources, e o driver das linhas, que é o driver dos gates, dos MOSFETs. Tá? Esses dois CIs são montados no próprio display do cristal líquido, tá? No próprio display do cristal líquido você vai encontrar estes CIs, tá? Que eu já falei isso daí em outro vídeo. Aqui nós temos a placa TCON do televisor. A placa TCON tem que fornecer os sinais RGB para o driver da imagem, dos sources,
Normalmente esses sinais aqui vêm em várias trilhas, tá? Normalmente vem 6 bits para cada cor. Nós temos aqui as várias trilhas que fornecem tensões para corrigir o efeito gama, que a gente vai explicar depois como é que é feita essa correção, mas também sai da placa T-Con, são várias tensões diferentes para corrigir o gama, que é o brilho e contraste da imagem para se adequar ao nosso olho. Aqui nós temos o driver das linhas, que é o dos gates, tem um endereçamento, ou seja, qual das linhas que vai ter que ser, qual das linhas vai ser explorada naquele momento, se vai ser a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, mas mais ou menos assim. Primeiro vai ser explorada essa linha aqui de cima, vai ser ativada essa linha aqui de cima, depois a segunda linha, depois a terceira, depois a quarta. Que a imagem é produzida na tela LCD linha por linha, né? Uma linha depois da outra. O televisor manda o quadro para o display, só que na hora da reprodução o display vai reproduzir uma linha de cada vez, não total quadro, né? Mas ser uma linha de cada vez. É um processo meio parecido com a varredura dos TVs de tubo, tá? E aqui nós temos a tensão VCOM, que vai alimentar um dos eletrodos de todos os subpixels ao mesmo tempo, tá? Essa tensão também é fornecida pela placa T-Con. Então, em resumo, cada subpixel tem o transistor MOSFET de acionamento, os 2 eletrodos, o capacitor de armazenamento, o filtro de cor, além do cristal líquido que fica no meio. Os subpixels são acionados pelo driver do source, dos transistores, e pelo driver das linhas, do gates. A placa T-Con fornece os sinais RGB para o driver dos sources, né, os drivers da imagem, assim como a tensão de correção gama, também é para o driver de imagem, para os sources. O sinal de endereçamento é aplicado nos gates dos MOSFETs para indicar qual é a linha que vai ser explorada naquele momento, é uma linha de cada vez, tá? E a tensão de VCOM, que também é fornecida pela placa T-Con, vai alimentar um dos eletrodos dos subpixel ao mesmo tempo. Beleza, pessoal? Então, essa é a estrutura do display LCD. Aí nas próximas aulas, nos próximos vídeos, eu vou explicando com detalhes como é que cada um deles vai funcionar, como é que é feito, como é que vai ser produzida a imagem através desse display, como é que é feita a correção gama e por aí vai. Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui para um próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.